O Corinthians, em busca de reforços que mantenham sua ascensão após a temporada de resgate, liderada por Memphis Depay, parece interessado em Paul Pogba. O meio-campista francês de 31 anos carrega uma carreira vitoriosa na Europa, mas chega com enormes dúvidas. Ao contrário de Depay, que provou ser decisivo com 7 gols em 14 partidas desde sua chegada em setembro de 2024, Pogba está afastado dos gramados desde agosto de 2023, quando foi suspenso por doping. Pogba é inevitavelmente e inegavelmente um dos nomes mais marcantes do futebol mundial nos últimos anos. Campeão da Copa do Mundo de 2018 e peça-chave na Juventus durante seu auge, o francês tem uma trajetória que por si só desperta entusiasmo. Contudo, sua recente suspensão por doping e o afastamento de 18 meses levantam preocupações legítimas. Quando Memphis Depay chegou ao Corinthians, ele trazia ritmo de jogo e condições físicas adequadas para impactar imediatamente. Pogba, por outro lado, estará sem atuar profissionalmente por 19 meses quando sua suspensão terminar em março de 2025. Mesmo com o seu contrato com a Juventus desfeito e a possibilidade de ser contratado sem custos e com o aporte de uma patrocinadora, sua condição física, mental e técnica é uma incógnita. O futebol brasileiro tem um histórico recente de contratações de grandes nomes que, em teoria, trariam alto impacto técnico e comercial, mas que muitas vezes decepcionaram. Felipe Coutinho é um exemplo emblemático disso. De volta ao Vasco, o meia-atacante trouxe expectativas de protagonismo, mas foi um reflexo pálido de seu auge europeu. Apesar de lampejos de brilho, lesões e a falta de ritmo acabaram deixando o torcedor frustrado. Pogba pode trilhar um caminho semelhante. Sua carreira foi marcada por momentos de genialidade, mas também por períodos de apatia e instabilidade física. Mesmo antes do doping, o francês vinha lutando contra lesões e oscilando muito na Juventus. A principal diferença entre Memphis Depay e o Pogba é o momento da carreira em que chegaram no Brasil. Depay veio de boas atuações na Europa e com ritmo competitivo. Ele encontrou no Corinthians um ambiente propício para brilhar e rapidamente assumiu a responsabilidade, livrando o clube de um possível rebaixamento. Pogba, por outro lado, estará retornando ao futebol após um longo período inativo, carregando a pressão de justificar sua contratação. No Brasil, onde o calendário é intenso e o jogo exige alta intensidade física, um jogador fora de forma pode levar meses e mais meses para atingir o nível necessário. A adaptação cultural, climática e tática é outro fator a ser considerado. Pogba já demonstrou dificuldades em manter a constância, mesmo em ligas onde teve estabilidade e suporte, como na Premier League e na Série A italiana. Bom, além dos questionamentos sobre a parte técnica e física, é inegável que a chegada de Pogba traria um impacto positivo em termos de exposição da marca Corinthians no cenário global. O retorno de um campeão do mundo como o francês, que soma mais de 60 milhões de seguidores no Instagram, seria amplamente divulgado pela mídia internacional, somado ao já estabelecido Memphis Depay, atacante com mais de 18 milhões de seguidores. O clube passaria a contar com dois nomes de peso que poderiam alavancar sua visibilidade fora do Brasil. Essa dupla poderia transformar o Corinthians em um dos clubes mais comentados do exterior, atraindo novos patrocinadores, ampliando sua base de fãs e fortalecendo a imagem do clube como uma potência internacional no futebol. Mas o Corinthians precisa avaliar com cuidado se o investimento em Pogba é realmente válido.
Ainda que ele chegue sem custos de transferência, com o aporte de uma patrocinadora nos salários e possíveis luvas, mesmo assim representaria um compromisso financeiro altamente significativo. Além disso, o clube teria que lidar com a possibilidade de que Pogba não atinja o nível esperado, prejudicando a estabilidade do elenco e frustrando os torcedores. O exemplo de Felipe Coutinho no Vasco serve como um alerta claro. Um nome de peso não é garantia de sucesso no Brasil. Pogba pode sim trazer benefícios ao Corinthians, especialmente se recuperar seu futebol, seu melhor futebol. Porém, o clube não deve depositar todas as esperanças em um jogador que há anos vive mais de seu passado do que de seu presente. Se Pogba vier, será essencial que o Corinthians tenha um plano claro de transição e adaptação para o jogador, além de uma estratégia para evitar que a pressão das expectativas se transforme em mais uma história de decepção no futebol brasileiro.